Olá, bom dia! Começa agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã de domingo com informação, espiritualidade e cultura. Fique com a gente, porque hoje tem um giro pelas notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Tem também a participação da galera de casa no quadro de encontro. E claro, o que é sucesso na música católica você confere no quadro Viva Cultura. E a gente já começa o programa com a catequese com o Papa Leão XIV, um espaço que traz a reflexão do Santo Padre sobre os desafios do mundo de hoje e os caminhos possíveis para vivermos com mais sabedoria. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di ogni tempo liturgico, Queridos irmãos e irmãs, no início de cada tempo litúrgico, redescobrimos com alegria sempre renovada a graça de ser igreja, comunidade convocada para ouvir a palavra de Deus. O profeta Joel chegou até nós com a sua voz, que tira cada um do seu isolamento e faz da conversão uma urgência concomitantemente pessoal e pública. Reuni o povo, purificai a assembleia, juntai os anciãos, congregai os pequeninos e os meninos de peito. Ele menciona pessoas cuja ausência não seria difícil de justificar. Os mais frágeis e menos capazes de participar em grandes reuniões. Depois, o profeta nomeia o esposo e a esposa. Parece retirá-los da sua intimidade para que se sintam parte de uma comunidade maior. Em seguida, é vez dos sacerdotes, já presentes, quase por dever, entre o pórtico e o altar. Eles são convidados a chorar e a encontrar as palavras certas para todos. Tem piedade do teu povo, Senhor. Também hoje, a Quaresma é um tempo forte de comunidade. Reuni o povo, purificai a assembleia. Sabemos como é cada vez mais difícil reunir as pessoas e sentir-se povo, não de forma nacionalista e agressiva, mas na comunhão em que cada um encontra o seu lugar. Até mesmo que ganha forma um povo que reconhece os próprios pecados, ou seja, reconhece que o mal não vem de presumíveis inimigos, mas que tocou os corações, que está dentro da própria vida e que deve ser enfrentado com corajoso assumir de responsabilidades. Devemos admitir que se trata de uma atitude contra a corrente, mas que constitui uma verdadeira opção honesta e atraente quando é tão natural declarar-se impotente diante de um mundo em chamas. Sim, a Igreja também existe como profecia de comunidades que reconhecem os seus pecados. É claro que o pecado é sempre pessoal, mas ele ganha forma em ambientes reais e virtuais que frequentamos. Nas atitudes com que nos condicionamos reciprocamente, muitas vezes dentro de autênticas estruturas de pecado de ordem econômica, cultural, política e até mesmo religiosa. Opor o Deus vivo à idolatria, nos ensina a Escritura, significa ousar a liberdade e reencontrá-la por meio de um êxodo, de um caminho
Já não paralisados, rígidos, seguros nas nossas posições, mas congregados para nos movimentarmos e mudarmos. Como é raro encontrar adultos que se arrependem, pessoas, empresas, instituições que admitem ter errado. Hoje, entre nós, se trata precisamente dessa possibilidade. Não é por acaso que muitos jovens, mesmo em contextos secularizados, sentem, mais do que no passado, o apelo desse dia, quarta-feira de cinzas. Na verdade, são eles, os jovens, quem percebe nitidamente que é possível um modo de vida mais justo e que existem responsabilidades por tudo o que não funciona na Igreja e no mundo. É necessário, portanto, começar por onde se pode e com quem está presente. É este o tempo favorável, é este o dia da salvação. Compreendamos, pois, o alcance missionário da Quaresma, não para nos distrairmos do trabalho em nós mesmos, mas para o abrirmos a tantas pessoas inquietas e de boa vontade, que procuram caminhos para uma autêntica renovação de vida no horizonte do reino de Deus e da sua justiça. Porque diriam os povos, onde está o seu Deus? A pergunta do profeta é como um forte golpe. Ela lembra-nos também aqueles pensamentos que nos dizem respeito, surgindo entre quem observa o povo de Deus do lado de fora. A Quaresma, com efeito, estimula-nos às mudanças de geração, conversões, que tornam mais crível o nosso anúncio. Há 60 anos, poucas semanas após a conclusão do Concílio Vaticano II, São Paulo VI desejou celebrar publicamente o rito das cinzas, tornando claro a todos, durante uma audiência geral na Basílica de São Pedro, o gesto que hoje estamos prestes a realizar. Falou dele como uma cerimônia penitencial severa e impressionante, que fere o senso comum e, ao mesmo tempo, intercepta as questões da cultura. Dizia ele: nós modernos podemos perguntar-nos se esta pedagogia ainda é compreensível. Respondemos afirmativamente, porque é uma pedagogia realista. É um severo apelo à verdade. Ela reconduz-nos à visão correta da nossa existência e do nosso destino. Essa pedagogia penitencial, dizia Paulo VI, surpreende o homem moderno sob dois aspectos. O primeiro é o da sua imensa capacidade de ilusão, de autossugestão, de engano sistemático de si mesmo, sobre a realidade da vida e dos seus valores. O segundo aspecto é o pessimismo fundamental, que o Papa Montini constatava em toda parte. A maior parte da documentação humana que nos é oferecida hoje pela filosofia, pela literatura, pelo espetáculo, dizia ele, acaba por proclamar a inevitável vaidade de todas as coisas, a imensa tristeza da vida, a metafísica do absurdo e do nada. Esta documentação é uma apologia das cinzas. Hoje nós podemos reconhecer a profecia contida nestas palavras e sentir nas cinzas que nos são impostas o peso de um mundo em chamas, de cidades inteiras
destruídas pela guerra, as cinzas do direito internacional e da justiça entre os povos, as cinzas de ecossistemas inteiros e da concórdia entre as pessoas, as cinzas do pensamento crítico e de antigas sabedorias locais, as cinzas daquele sentido do sagrado que habita em cada criatura. Onde está o seu Deus? Perguntam os povos. Sim, caríssimos, a história pergunta no Lumaz. Ainda antes a nossa consciência, chamar a morte pelo nome, carregar os seus sinais, porém testemunhar a ressurreição. Reconhecer os nossos pecados para nos convertermos é já um presságio e um testemunho da ressurreição. Significa, efetivamente, não nos determos nas cinzas, mas levantarmos-nos e reconstruirmos. Então, o Tríduo Pascal, que celebraremos ao culminar o caminho quaresmal, desprenderá toda a sua beleza e significado. Falo-a envolvendo-nos, através da penitência, na passagem da morte para a vida, da impotência para as possibilidades de Deus. Por isso, no nosso caminho rumo à Páscoa, brilham como pioneiros mártires antigos e contemporâneos. A antiga tradição romana das estações quaresmais, da qual esta de hoje é a primeira, é educativa. Remete tanto para o movimento, como peregrinos, quanto para a estação, Estácio, junto às memórias dos mártires, sobre as quais se erguem as basílicas de Roma. Não é, porventura, um convite a colocarmos-nos nas pegadas dos testemunhos admiráveis que agora se espalham por todo o mundo? Reconhecer lugares, histórias e nomes de quem escolheu o caminho das bem-aventuranças e levou até ao fim as suas consequências. Uma miríade de sementes, que mesmo quando pareciam perdidas, enterradas, prepararam a messe abundante, que nos cabe colher. A Quaresma, como nos sugeriu o Evangelho, libertando-nos do desejo de sermos vistos a todo custo, nos ensina a ver antes o que nasce, o que cresce, impelindo-nos a servi-lo. É a profunda sintonia que, no segredo de quem jejua, reza e ama, se estabelece com o Deus da vida, Pai nosso e de todos. A Ele redirecionemos, com sobriedade e alegria, todo o nosso ser, todo o nosso coração. E chegou a hora da nossa editoria internacional. Em parceria com o Vatican News, a gente confere os principais destaques da Igreja no mundo, com as informações sobre as atividades do Papa e os últimos acontecimentos. Olá, Vinícius. A semana foi sem compromissos públicos para o Papa Leão, que participou do retiro quaresmal aqui no Vaticano. Os exercícios espirituais foram pregados na Capela Paulina pelo bispo norueguês Dom Erik Varden, sobre o tema Iluminados por uma Glória Escondida. Vamos conferir algumas imagens. O Dio, vieni a salvarmi. A noi tuoi fedeli di crescere
piacere della conoscenza del mistero di Cristo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado à equipe do Vatican News pelo excelente trabalho. É sempre muito bom contar com essa parceria. Até a próxima. Bom, e fique ligado porque o Palavras de Vida também está nas redes sociais. Segue a gente no Instagram. O @ está aparecendo aí agora na sua tela. E aproveita para contar também de qual diocese você está nos assistindo. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta acompanhe histórias, ações e notícias que movimentam a igreja pelo país.